Vamos lá, então. Graça e paz para quem está nos assistindo aí pela live. Pela live não, pelo vídeo, né? E para quem está aqui nos assistindo agora, Deus abençoe. Vamos estar orando então para a gente iniciar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Eu peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez nos ajude. Façam com que a gente venha compreender para a Tua palavra e que a gente possa ser praticante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui. Obrigado pelo privilégio. Seja conosco. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Varão de guerra. Hoje, então, nós vamos dar sequência em Hebreus, tá? Vamos dar sequência em Hebreus. Vamos finalizar Hebreus. Não finalizar hoje, né? Mas vamos dar sequência nele. Se der para terminar hoje, a gente termina, mas 98,5% que nós não vamos terminar hoje. Vamos dar sequência. Então, na aula passada a gente falou... A gente foi até o capítulo 4 ou 5, hein? Deixa eu ver, a gente... Até no 4. Só deu uma passadinha, né? É isso mesmo. Então, vou dar só uma recapitulada rapidaça aqui no que a gente viu até agora, né? Como eu falei na aula passada, Hebreus, por alguns estudiosos da Bíblia, eles consideram Hebreus quase que o quinto evangelho, né? Porque os evangelhos contam a história de Jesus, Hebreus vai contar o que Jesus fez após a subida dele ao céu. A carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu, né? Nós falamos aqui nas possibilidades de Apolo, Barnabé, Clemente de Roma ou o próprio Paulo, né? Mas nós não temos essa informação. E o tema da carta é a superioridade de Cristo. E a gente também falou sobre o Antigo Testamento. Tudo que está no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Vocês lembram que a gente falou a gente trabalhou isso dentro de exegese, eu acho. Sobre tipo e antítipo. Vocês lembram disso? Relembrar o que é isso. O tipo, a palavra tipo mesmo já fala. Ó, fulano tá tipo... O meu sogro brincava assim, fulano tá forte, tipo Tarzan. Tá igual o Tarzan. Então, quando a gente fala tipo, é uma semelhança. Então a gente fala assim, ó, na Bíblia nós temos tipos de arrebatamento. O que é o tipo? A Arca de Noé é um tipo de arrebatamento, ou seja, é um exemplo de arrebatamento que vai acontecer. Então lá é um exemplo, é um tipo de arrebatamento. A gente pode falar que a destruição de Sodoma e Gomorra também, porque a grande minoria foi salva, Ló e as filhas foram salvos, o resto foi todo mundo destruído. Então, assim, foi um fogo repentino que chegou, uma destruição repentina, todo mundo estava vivendo de qualquer jeito, o fogo veio, destruiu tudo e acabou. E somente quem Deus deu livramento que ficou sabendo. Né? E a palavra de Deus fala que o Senhor não faz nada sem antes avisar os santos. Né? Então, as mulheres lá, prudentes, as virgens, as viúvas, as viúvas estavam guardando o marido. as 10 virgens, tinha a metade que era prudente, a outra metade que era imprudente. Então, ali é um tipo de arrebatamento também, porque quando o noivo, ela fala assim, ó, a gente não sabe o dia que o noivo vem, fica preparada, mantenha o óleo aceso aí. Aí elas dormiram, detalhe que nessa passagem a gente fala das virgens que estavam sem o azeite, mas todas elas dormiram, até quem estava com azeite estava dormindo. Isso aí é outra oportunidade, né? Mas todas dormiu, não é só quem não tinha azeite que dormiu, as que tinha azeite dormiu também. Então, não sei, né? Podem falar isso depois. Então, ali são tipos de arrebatamento. O que é o antítipo? É o arrebatamento de fato que vai acontecer. Então, o antítipo é o fato de verdade, o arrebatamento que vai acontecer. E o tipo são os exemplos que aconteceram na Bíblia. Então, nós temos na Bíblia tipos de Cristo
E o antítipo disso é Jesus, é o Cristo de fato. Então, o que é tipo de Cristo? Tudo aquilo que aponta para Jesus é um tipo de Cristo. Então, tipo é o quê? É uma figura, uma ilustração que aponta para algo. Esse algo concreto é o antítipo. Então, só lembrando. Então, o Antigo Testamento tem muitos tipos de Cristo, né? Tipos de arrebatamento, tipos de muita coisa, né? Mostrando no Antigo Testamento. E a gente vê a conclusão de alguns antítipos disso no Novo Testamento. Então, muita coisa do Antigo Testamento está apontando para algo que viria. A gente vê que isso, desde o Éden, já tem coisa apontando para o Novo Testamento. A gente falou sobre o animal que foi morto, né, no Éden. Sangue inocente foi derramado para cobrir pecado, não perdoar, para cobrir pecados. Né? Então, a gente vê que aquele ele começa a repetir, acontece aquilo dentro do tabernáculo e tal, a gente falou disso. Então, o período onde Hebreus foi escrito era um período onde os cristãos estavam sendo perseguidos, e eles estavam sendo perseguidos pela fé deles em Cristo. Então, nessa perseguição, eles talvez estavam pensando assim, cara, vamos voltar para o judaísmo, porque pelo menos no judaísmo a gente não é perseguido. Então, eles estão com a cabeça assim, vamos voltar. Só que o autor dos Hebreus está falando assim, cara, não volta, porque Cristo é superior a todo mundo do judaísmo. Cristo é superior. Aí ele começa a mostrar a superioridade de Cristo e falando assim, cara, vocês estão voltando para os tipos. E nós temos um antítipo, a verdade agora. Você está voltando para as coisas que apontam para Jesus. E nós temos Jesus, não precisa você voltar para lá. Aí, por que ele prova a superioridade de Jesus? Ele pega Jesus e coloca superior acima de todas as figuras emblemáticas para o judeu. Ele vai lá e pega Moisés, pega Arão, ele pega os anjos e ele mostra, Jesus é superior a essa galera toda. Então, a gente não sabe quem escreveu, a gente sabe o motivo que ela foi escrita, era um povo que estava quase que disperso com medo da perseguição, e aqui o autor começa falando assim que Jesus, ele é maior que os anjos, tá? No capítulo 1 e capítulo 2, vai falar que Jesus é maior que os anjos. Capítulo 3, ele vai focar que Jesus é maior que quem? Moisés. Então ele entra assim na figura mais, como se diz, emblemática ali para a galera do judaísmo, para o povo judeu, que é Moisés. Lembrando que, cara, a gente fala assim de grandes homens, né? A gente tem exemplo essa galera mesmo, né? O que às vezes a gente peca, vamos supor, eu vou pregar um dia na igreja e eu vou falar sobre Paulo. Eu engrandeço tanto Paulo que falta quase eu fazer um apelo em nome de Paulo. Tipo assim, na hora que acabar a pregação, as pessoas ficaram super informadas da vida de Paulo. Mas, e aí? Né? A vida de Paulo vai trazer mudança para eles? Não, não vai. Você tem que falar assim, o que aconteceu com Paulo que ele teve essa mudança na vida dele? Ele encontrou com Jesus. Aí você tem que entrar Jesus na história. O foco você pode, cara, passear na Bíblia inteira na sua pregação. Mas no final você tem que virar tudo aquilo em Jesus. Então, por isso que, mudando até, saindo um pouquinho do que a gente está falando, os tipos de pregação, né? Temos pregações temáticas, pregação expositiva. O que é pregação expositiva? Eu vou ler um versículo aqui e vou fazer uma exposição de todos os versículos. Li o capítulo 5 de Hebreus, falo com a igreja. Não precisa fechar a Bíblia, eu vou falar do que está aí. Ó. Vocês acompanham aí. Ele foi isso. Ele pregou, ele falou ele focou muito em 2 Coríntios, não sei se foi capítulo 7 ou 8, quando eles falam da oferta aos pobres da Judéia. Aí a galera manteve aberta e ele foi e falou, Paulo está falando isso e isso aqui nesse versículo. Aí terminou aquilo, passou para o segundo versículo, terceiro, e ele foi falando, expondo cada versículo.
Por que que isso é o melhor a se fazer? Porque, não, vou falar por que é melhor daqui a pouco. Então, essa é uma pregação expositiva. A pregação temática é quando você tem um tema, mas você está livre para usar qualquer coisa para somar dentro do tema. Nós vamos pregar sobre paternidade. Então, nós podemos pegar 1 milhão de exemplos de paternidade, inclusive exemplos extra-Bíblia. Podemos pegar do mundo, do lado de fora, mas só que no final, a pregação temática, eu acho, ela é mais difícil de você juntar tudo aquilo e jogar para cima de Jesus, porque às vezes você traz tanta informação de tantos lugares diferentes, não é ruim a pregação temática. O problema é a conclusão, você tem que pegar tudo aquilo. Imagina, eu estou falando de pai, eu começo a citar os pais, exemplo de pai lá no Oriente Médio, no Brasil, aí eu começo a falar, porque os nossos pais não criaram assim, aí fulano, aí eu vou contando de muitas coisas de pai, tal. No final eu tenho que pegar isso tudo e virar Jesus. Ela fala, tem que pegar tudo aquilo, todas aquelas milhões de informação e virar tudo em Jesus pode fazer isso pela sua vida, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus ele quer te salvar, ele morreu por você, você tem que virar tudo aquilo em Jesus. Agora, quando a pregação é expositiva, você não tem muita brecha para falar assim, eu acho que é assim, não, a Bíblia fala. Então, você tem menos chance de errar quando você está expondo a Bíblia. Por quê? Não é você que está falando, é a Bíblia que está falando. Então, você tem 90% de chance de não errar, se você seguir o que está aqui. Então, quando eu estou expondo a Bíblia, é mais fácil para eu não errar, para eu não dizer algo que eu estou pensando, não é a Bíblia que está falando, e para a igreja é melhor, porque a igreja consegue saber do que o cara está falando e está acompanhando se o que eu estou falando de fato está na Bíblia. Eu falo assim, não fecha sua Bíblia, acompanha aí. Aí tudo que eu estou falando, o cara me ouve, mas dá uma olhadinha. Está escrito isso mesmo. Aí você fala assim, porque está escrito aí no versículo tal. Aí a igreja toda vai acompanhar a leitura com você. Depois todo mundo vai olhar para você. Você vai aplicar aquele versículo. Terminou de aplicar? Manda todo mundo cabeça para baixo de novo. Olha aí agora. Aí todo mundo. Aí todo mundo participa e todo mundo sabe que aquela pregação é bíblica. Por quê? Eles viram na Bíblia escrito. E isso é o problema das nossas igrejas, de uma forma geral. Muitas pessoas não sabem o que está na Bíblia ou o que ele ouviu na pregação. Ele não sabe o que está na Bíblia e o que não está. Porque ele não lê a Bíblia. Ele não lê. Agora, quando é uma pregação expositiva, você sai da igreja sabendo assim, tudo que esse cara pregou está na Bíblia. Porque enquanto ele pregava, a gente ia vendo. É mais difícil de acontecer. É porque ela exige muito mais de quem prega, entendeu? E ela exige mais de quem prega. Por quê? Porque eu não posso só abrir a Bíblia aqui e eu começar a ler Hebreus. Só ler por ler. Você tem que saber o contexto que estava acontecendo isso para as pessoas entenderem aquilo. Você vai pregar lá, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está falando de casamento, divórcio. Ele está falando assim, de quem escolheu uma vida de celibato, não casar, e está falando de quem é casado. E está falando de quem está viúvo. Aí chega uma parte no versículo que ele fala assim, bom mesmo é se ninguém casasse, ficasse igual eu. Aí se você está ouvindo ali, aí você fala assim, Paulo é contra o casamento. Aí ele vai falar assim, se você não consegue ficar solteiro, casa, porque você vai ficar num fogo danado aí. Ele fala assim, é melhor casar do que viver abrasado. E o abrasado, de fato, é ficar com um fogo ali que você não consegue suprir, porque você não é casado. Aí, fala evangelista, e no final ele fala assim, porque vai vir uma perseguição aí, aí você tem que ir atrás, que perseguição que é essa que Paulo está falando? Por quem prega expositivo tem que saber de tudo que está falando naquele texto. Porque na hora que ele bater ali, porque às vezes você está lendo, ainda mais Paulo, você está lendo lá, capítulo 2, você está lendo lá. Aí lá no meio ele fala um versículo que não tem nada a ver com o que está lá. Ele está pegando um treino lá de outra coisa, está falando lá de Atos. Você fala assim, mas de onde que ele tirou isso? Então a pregação expositiva, ela é mais difícil da gente ver nas igrejas, porque ela é mais difícil de fazer. Ela exige,
infinitamente mais de quem está pregando. Porque o cara, ele não pode simplesmente abrir aqui, porque tem gente que é assim. Vou aproveitar, não desabafo não, né? Continuar aqui, né? Tem gente que acha que para pregar a Bíblia você não tem nem que preparar. É o Espírito Santo que vai te falar tudo. Ele acha que você não tem que preparar a pregação em casa. E tem gente que vai falar isso no púlpito ainda. Vai falar assim, porque eu não preparo, não. Deus fala comigo e é aqui. Fala assim, fala aí, porque você tem preguiça de ler em casa. E ele não tem como ele falar com você em casa. Porque é só na hora que você chega na igreja que você pega a Bíblia. Aí ele vai falar isso lá. Tá errado. Tá errado. Porque assim, a gente prepara para tudo na vida. Aí para pregar não precisa não. Deixa o Espírito Santo fazer. Deixa eu te falar. O Espírito Santo não vai pôr palavra na sua boca de coisa que você não sabe. Não vai. É igual às vezes que eu falo com meus meninos assim, eu tenho teste amanhã, pai. Fala, você estudou? Estudei. Você estudou pra caramba? Estudei pra caramba. Fala, então na hora que você for fazer a prova, você ora. Por quê? Porque se você estudou de verdade, você vai falar com Deus, Senhor, eu preciso da sua ajuda só para você lembrar o que eu estudei. Porque eu estudei, eu preparei. Pode ser que eu vou esquecer. Me ajuda a lembrar o que eu estudei. Agora, o que você não estudou, o Espírito Santo não vai soprar no seu ouvido. Essa aí é a resposta, é a letra B. Ele não vai fazer isso. E isso é o mal de muitos pregadores. Que eles não preparam por causa de preguiça. Entendeu? Nada. Para dar o tempo, né? Nossa, pelo amor de Deus. Eu já vi gente assim já. É triste, menino. Lembra uma vez que acho que eu tinha casado, tinha pouco meses, alguma coisa assim, era menina, 18 anos de idade. Casei, tava com 18 anos, 19 anos, né? Aí, eu lembro que tinha uma festa da mocidade, assim, um rapazinho lá começou a pregar. O menino, ele pregou assim, mais de uma hora, né? Festa, assim, eu não sei se vocês, quem veio da Assembleia de Deus aqui, eu conheço pelo menos como é que é. Lá, num congresso, você não tem tempo para pregar uma hora, não dá. Você tem 30 conjuntos de fora, você tem que pôr todo mundo para cantar. Aí você tá, 30 modo de falar, exagero, mas você tem lá 5, 6, você tem. É um encontro de mocidade. A gente chama 4, 5 igrejas da região para ir lá. Você não pode só chamar eles para eles encher o banco, você tem que pôr isso para cantar no dia que ele está lá. Aí você dá oportunidade para aquela mocidade, para outro, para outro, para outro. O tempo é contadaço, porque senão você tem que dar tanta oportunidade. Costuma você tá lá no meio do público, aí chega um bilhetinho para quem está dirigindo. Irmã quer cantar um hino, irmã, hoje não vai dar não, tá? Porque hoje está apertado demais. Você volta e no domingo, nós vamos dar oportunidade para você no domingo, mas hoje não dá não. Porque nesses dias os cantores vai tudo, né, da região, que é uma oportunidade de cantar lá. Porque lá tem 5 igrejas. Se ele canta ali, o outro chama ele para ir na outra. Aí ele começa a rodar ali, né? Não é ruim ele fazer isso, mas às vezes não dá tempo, né? Não tem como. Então, aí o cara começou a pregar ali, cara. 40 minutos, 45, 50, 1 hora. E ele ficou assim, da 1 hora, 40 minutos enchendo linguiça, velho. Ele ficou 40 minutos enchendo linguiça assim, que ele não falava nada com nada. Por fim, o pessoal começou a levantar e ir embora. No final do culto. Começou a levantar e ir embora. Só que o que a gente manjou dele? Ele queria mostrar assim, que ele tinha muito, muito conteúdo, muito tempo para pregar. Eu consigo pregar 1 hora direto. Mas ele não tinha. E não faz mal nenhum você pregar em 10 minutos, 30 minutos. Não faz mal. Tem gente que consegue pregar 1 hora, mas tem gente que não consegue. Cansado, ué. Isso, é verdade. Porque assim, é comprovado, né, vamos dizer assim, cientificamente, que o ser humano ele tem uma capacidade de concentração até uns 35, 40 minutos. Ele consegue, assim, absorver tudo nesse período.
Passou dali, não é todo mundo mais que consegue absorver. Então, eu só posso pregar 30 minutos, se for isso eu estou perdido já, entendeu? Não, mas é porque até os 40 minutos você consegue ter todo mundo com você. Então, se você tiver 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos de palavra, não faz mal. Vai ser bom, a igreja vai absorver. Se for uma palavra de Deus, vai ter salvação de alma naquele dia. Se for o intuito do Espírito Santo. Não é pelo tempo. E eu posso pregar 2 horas, não acontecer nada. O cara pode falar 5 minutos e um monte de gente converter. Então, não é tempo, né? Então, assim, aí as pessoas pensam assim, cara, não eu estou lotado de conteúdo. Como eu estava falando aqui da pregação expositiva e temática. Temático, você é livre, cara. Pode usar um monte de tema, pegar um monte de coisa. Não é antibíblico essa pregação, é top. Tem gente que consegue fazer mágica com ela. Tem gente, inclusive, que consegue juntar a temática com a expositiva. Que o cara consegue fazer exposição e ainda usar exemplo extra que fica temática. Maravilha, esse cara é o top, esse que consegue fazer isso. Mas a pregação expositiva, com certeza, ela é muito mais difícil. Porque ela não é só você chegar, o Espírito Santo me deu agora. O Espírito Santo pode fazer isso? Pode fazer isso. Ele pode chegar e te dar uma palavra. Mas você tem que preparar. O Espírito Santo, inclusive, pode chegar e na hora de você pregar, ele mudar a sua pregação. Você não vai pregar isso mais. Mas você chegou lá preparado. Agora, não, eu não li nada, não preparei nada, nem orei. Eu orei 5 minutos antes de subir o púlpito e falei assim, Senhor, me dá uma palavra aí. É como se Deus olhasse, como? Quem é você mesmo? Quem é você? Me dá uma palavra? Como assim? Né? Os filhos da gente já chegam assim, às vezes não perde uma benção, um negócio, eu faço assim, ué, esqueceu de nada não? A Samanta é mestre, né? Manda uma mensagem para mim, a mensagem já manda pedindo, na mensagem. Aí eu respondo assim, você esqueceu de alguma coisa? Aí ela manda, a benção, papai. Fala assim, Deus te abençoe, o que você está precisando agora? Né? O Will, mesma coisa, ele liga, ei pai, aí eu fico calado. Aí ele, a benção? Falei, Deus te abençoe. Aí que ele continua o caso. Mas ele se esquece. Aí imagina nós chegando para Deus, 2 minutos, o culto, o pau está quebrando aqui no louvor, está na hora de subir, você está quase lá assim. Esqueci que eu não tenho uma palavra preparada. Ô Senhor, me dá uma palavra aí. Eu não li a Bíblia, tem 1 mês que eu não pego na Bíblia, mas me dá uma palavra aí, porque a sua igreja está precisando. Faz sentido. Faz sentido. Gente, isso tem caso e caso. Porque tem gente que o cara, vou falar de mim, eu gosto de falar de mim. O que eu vou pregar, tipo assim, eu acho que as 3 próximas pregações minhas, eu já sei o que eu vou falar. Eu não tenho a pregação pronta não, mas eu já sei do que é, porque o Espírito Santo já fica ministrando isso em mim. Eu já sei do que eu preciso falar, porque eu estou vendo, é como se eu... Sabe aquele dia assim que o Espírito Santo quer falar com você? Parece que até as placas de caminhão estão falando com você. Você olha para o lado assim, a placa está falando com você. A placa que está no caminhão. Qual? Não lembro o nome dela, não. Aí, tá vendo? Aham. Acontece comigo assim, cara. Às vezes o Espírito Santo está ministrando algo em mim. Cara, e é assim. É rápido assim. A gente que prega, a gente tem que ficar ligado. Porque é rápido. Às vezes você está andando na rua, você vê uma situação acontecendo. Na lida Deus te fala assim, prega sobre isso. E aquele ali já entra na mente como... Fala, caraca, como é que eu nunca não pensei nisso? Aí você começa... Aí durante o dia, às vezes você vê um vídeo na internet, o cara no vídeo está falando daquilo. Aí passa um pouquinho, você ouve um hino. A base do hino é aquilo. Aí você fala assim, eu tenho que pregar disso. E acontece comigo, às vezes eu tô... Então na minha cabeça, se eu tiver disso, vamos supor, chega domingo agora, meia-noite do sábado, eu posso me ligar e falar assim, eu preciso ser prega amanhã. Na mente eu já tenho que eu vou pregar já, entendeu? Eu vou ter que, na hora que ele falar, eu vou ter que dar um desespero em mim lá, que eu vou ter que achar uma Bíblia, dar uma lida, preparar, mas a essência já está em mim, do que eu vou falar, porque o Espírito Santo já ministra na gente. Agora,
isso não pode ser um argumento da gente não ler a Bíblia. Porque o Espírito Santo, é o que eu falei, cara, ele não vai te falar aquilo que você não sabe. Ele não vai te falar assim, ó, ele pode, mas ele não vai fazer, porque ele não condiz. Imagina o Espírito Santo me soprando uma passagem bíblica que eu nunca vi na vida, ele falando assim, abre lá, em tal lugar assim, que eu vou te explicar ela todinha agora. Você não vai fazer isso. E o que acontece, eu sei que não tem nada a ver com o tema aqui, mas só para a gente concluir, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não sou pregador, assim, eu não tenho as manhas de pregar. Mas isso tudo vem com o tempo. Por exemplo, se você pregou uma vez, e para você fazer aquela pregação, você teve que preparar ela para caramba. Então você estudou para caramba a Bíblia, olhou um monte de referência bíblica, e você preparou uma pregação. Ótimo. Aí daqui uns dias você tem que pregar eles chamam você para pregar de novo. Aí, se você for pregar em outro lugar, você pode repetir aquela pregação. Não tem problema em repetir pregação. Se você for pregar em outro lugar. Aí é na mesma igreja. Não posso repetir agora, porque eu preguei tem um mês. Então, 1 ano, 2 anos, repete a pregação também, não tem problema. Mas eu não vou repetir. Aí você prepara outra. Só que para você preparar essa segunda, você já tem base que você fez a primeira. Então, coisas que você está fazendo a segunda, você vai usar da primeira já. Então, às vezes, enquanto você está preparando a segunda, você lembra de algo que você pôs na primeira. Aí você vai ter 2 agora. Quando você for preparar a terceira, você já preparou 2 antes. Então, você tem coisa de 2. E vai assim. Se você tiver 100 pregação, na sua cabeça, você tem 100 para tirar a informação de 100 pregação que você já fez. Então, assim, à medida que você vai fazendo mais, vai ficando mais fácil. Não vai chegar um momento que você vai falar assim, cara, eu sou o papa do negócio já. Não preciso nem pegar na Bíblia mais. Não vai acontecer isso. Só que você vai ter muita base já para falar. Eu, assim, inúmeras vezes já fui surpreendido para pregar assim, em cima da hora, né? Algumas vezes na Ramp Church. Tipo assim, faltando 5 minutos para acabar o louvor, fala assim, pastor, você prega para nós? Eu prego. Não tem problema. Então, aí quando você já tem o costume de fazer isso, eu posso pegar uma pregação, cara, que eu preguei sobre primícia, e eu vou pregar o tema de paternidade em cima daquilo. Mas a minha pregação que está na minha frente ali, se você olhar o título dela, está esquisito. Primícia lá em cima. Mas aí você dar uma olhada, com tudo aquilo que você já pregou antes, aí você tem que falar, Espírito Santo, agora eu preciso de ajuda aí. Preciso que você me lembre algumas coisas que eu já preguei, que eu já preparei em outro momento. Ou seja, que eu sei do que eu estou falando. Eu só não lembro, preciso que você traga a minha memória. É diferente, né? Então, assim, nós não podemos pegar essa mania de falar assim, não, o Espírito Santo que fala com a gente na hora, ele fala, mas você tem que estar preparado, você tem que ler, ele não vai te soprar a resposta, não. Então, assim, eu já ouvi gente falar no púlpito assim, eu não preciso preparar a pregação não, porque Deus fala na hora. Se o cara falar isso, ele já cai no conceito comigo já. Fala assim, você está tudo errado. Para mim, você acabou de dizer que você tem preguiça de ler a Bíblia. Isso, na hora que o cara fala isso, para mim, a leitura você é um preguiçoso de não ler a Bíblia em casa. Fala assim, você é o vulgo preguiçoso que não lê a Bíblia, então. Isso, Gente, e assim, a gente não pode ser ingênuo de pensar que a gente está levando a igreja toda com falácia, velho. Você consegue olhar na igreja e saber o que a igreja está recebendo ou não. Na hora que você está pregando, você bate o olho na igreja e você sabe, a igreja está recebendo o que eu estou falando. Ou a igreja está sabendo que eu estou enchendo linguiça aqui. Você consegue saber, você consegue olhar para a igreja. A gente tem que ter esse discernimento, né? Eu não sei nem por que a gente começou a falar disso, mas, voltando aqui, Hebreus. Então, Hebreus, né? Aí Paulo não, o autor de Hebreus, né? Eu descobri que não é só eu que falo assim, Paulo, né? Tem uns caras grandes aí que falam assim, aí Paulo, quando fala, Paulo não, gente, eu não sei quem escreveu isso aqui, mas eles acham que é Paulo também, né? Aí, então eles vêm falando assim, cara, não volta para o judaísmo, porque Jesus é maior que Moisés, ele é maior que Josué,
porque eles poderiam ter argumentos para falar de Moisés. Moisés é o cara, porque ele fez isso, aquilo. Ah, eu lembrei por que eu comecei a falar disso. Porque eu falei que às vezes a gente vai pregar e a gente endeusa tanto o cara, que quando a gente termina a pregação, todo mundo fala assim, rapaz, Paulo era o cara. Não, nós temos que mostrar o Deus que fez aquilo com Paulo. E para Moisés, Josué e Arão, esses caras são o cara no judaísmo. Tanto é que, não o judaísmo agora, o catolicismo, por que eles têm o santo para tudo? São Mateus, São Paulo, é porque eles endeusaram tanto o que o cara fez, que colocaram ele como santo, e ele não é santo, E o cara foi beatificado como santo, porque andou com Jesus. Fala, não, cara, quem andou com Jesus não vale nada, quem valia era só Jesus. Você não tem que pegar todo mundo que Jesus, que passou na vida de Jesus, colocar de santo, não. Quem é importante é quem? É Jesus, não é os caras que passou pela vida de Jesus. Esses caras já tiveram uma importância enorme, deixando escritos para nós. Jesus não tem nenhum livro de próprio punho que ele escreveu, ó, esse livro aqui é escrito de Jesus. Porque se tivesse, a gente não lia outra coisa. A gente só ia ler o de Jesus. Ia falar assim, o resto tudo é lixo. O que vale é de Jesus. Por isso que Jesus não escreveu nada. Porque se ele escreve, nós não ia ter a Bíblia. Nós não ia dar moral para nada escrito. E a gente ia pegar o de Jesus. Então, a gente não pode endeusar a pessoa. A gente tem que endeusar é Deus. E mostrar a atitude que fez aquela pessoa chegar onde ela estava. O que aconteceu? Quem era essa pessoa? O que ela se tornou depois de Jesus na vida dela? Então, isso a gente tem que deixar bem separado numa pregação, por exemplo, né? Então, aí eles vão falando assim, Jesus é maior que Josué. Por quê? Mas Josué entrou com o povo, introduziu o povo na terra prometida. Não, mas Jesus vai introduzir na terra celestial, que ela não é passageira e é eterna. Não, então Arão, agora nós vamos entrar no 5 já, né? Porque a gente só falou do 4, correto? Beleza. No capítulo 4, vou relembrar o 4, que a gente estava falando assim, que Josué, né? Tipo assim, nós como cristãos, a gente espera um descanso de Cristo. E o descanso é o quê? Terra prometida. Entramos na terra prometida, vamos descansar. Josué, ele introduz o povo na terra, só que o povo não descansa. E o povo acredita em um descanso quando Josué vai levar eles lá. A gente vê isso no capítulo 4, versículo 1, versículo 3, versículo 8, versículo 10. A gente leu isso tudo aí na aula passada. Né? Que o povo aguardava de fato um repouso. Só que quando o povo foi introduzido na terra de Canaã, a terra física, não teve repouso. Pelo contrário, eles chegaram lá tendo que guerrear já. Aí nós fomos falando daquela terra lá que não podia catar nada, Bruninho, você lembra? A primeira terra? Mas a primeira terra lá que o povo ganhou a primeira batalha, mas na segunda já perdeu para Ai. Qual que era a terra mesmo? Jericó. O Bruninho salvou nós aí na última aula, né? Então, quando Deus falou, não pega nada. Por exemplo, a gente fala assim que quantas voltas que foi dada ao redor das muralhas de Jericó? 7 voltas. Vocês lembram dessa passagem? Vocês lembram, Divaldo? Vocês lembram, pastor? Que o povo começou a marchar em volta de Josué. Só que não foi 7 voltas. Não foi. O primeiro dia, eles deram 7 voltas no primeiro dia. No segundo dia, eles deram 6 voltas. No terceiro dia, eles deram 5. Foram diminuindo. Entendeu? Aí, no último dia, na última volta, a muralha caiu. Então, você tem que pegar 7 mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Aí você vai ter a quantidade de volta que foi dada ao redor das muralhas. Mas não tem mal, não faz mal a pessoa falar assim, aí foi 7 voltas. Na verdade, foram 7 dias. Né? Isso não é heresia que vai fazer eu desviar do evangelho. Foi um erro, o cara comeu umas voltas lá, né? Só um pouquinho de volta. Aliás, não, mentira aqui, ó. Eu falando errado aqui, ó. Eles deram uma volta no primeiro dia, uma volta no segundo, uma volta no terceiro, uma volta no quarto, no quinto, no sexto. No sétimo eles deram 7 voltas. É isso. Então é 6 mais 7. São 13 voltas o total. Não é 7, 6, eu vacilando aqui. São 7 dias, uma volta em cada dia. No último dia eles deram 7 voltas.
Então, na última volta, as muralhas vieram ao chão. Tá? Então, aí Josué introduz o povo, porém o povo não tem descanso na terra. Vocês lembram que eles chegaram guerreando já, velho? Chegou guerreando contra Jericó. Depois, na segunda terra, ele já toma uma cepada lá da cidadezinha chamada Ai, eles perdem a batalha. Josué vai perguntar por que Deus fala, tem coisa consagrada no meio de vocês. Aí de cara já tem que matar um cara, a família de Acã toda. Mas não chegamos na terra, imagina Acã. Acabei de chegar na terra aqui, mataram Acã e a família dele toda, apedrejada, porque ele roubou coisa de Jericó que não podia. Né? Deus falou com Josué, Josué não pega nada de Jericó, porque tudo que está lá é meu. É a primícia, vai ser a primeira terra que vocês vão conquistar. A primícia é minha, não pega nada. Acã sabia. E o problema é assim, mataram Acã e a família dele toda, então foi uma maldição hereditária que Acã que fez e a família toda pagou. Não, eles foram lá visitar, foram buscar as coisas. E a família estava dentro da tenda de Acã. Todo mundo viu, todo mundo sabia que estava lá. Todo mundo foi conivente com o erro. Por isso que todo mundo pagou. Ninguém foi condenado injustamente. Então, aí eles vão falar assim, Jesus, ele é superior a Josué. Embora Josué introduziu vocês, mas vocês não tiveram descanso. E Jesus vai introduzir vocês na Canaã celestial. E lá não é passageiro, é eterno, é permanente. E vocês, de fato, vão ter descanso. Né? Mas aí tem aquele negocinho, né? A gente acha que vai ficar só em cima da nuvinha lá, né? De boa. Não sei o que a gente vai fazer lá, não. Mas tem os irmãos que acham... Cara, quando fala de Jerusalém, Canaã, cara, fala assim, eu tô doido para deitar na rede, tomar água de coco. E fazer um churrasco, né, Edvaldo? Eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, no céu tem que ter uma Coca-Cola? Não é possível que não vai poder ter. Ou vai ter um negócio melhor ainda, que nós não vamos lembrar da Coca. Ah, Jesus, amado Senhor, se tiver a Coca eu não vou achar ruim não, viu, menino? Então, agora, a voz até falhou aqui agora. A partir do capítulo, aliás, no versículo 14 do capítulo 4, nós vamos entrar como se fosse tudo isso o capítulo 5. Versículo 14, agora ele vai falar que Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. O que é antigo pacto? Vocês lembram? Tipo isso. O antigo pacto, quando falar assim, o antigo pacto, antiga aliança, é a mesma coisa de Velho Testamento. Antigo Testamento é uma aliança antiga, porque Deus ele renova a aliança com o povo, com Jesus. Então assim, o antigo pacto, a antiga aliança, Antigo Testamento, tudo é a mesma coisa, tá? Então fala assim, ó, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, com nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cara, olha para você ver, versículo 15 é forte, ele fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um, como nós, ele fala assim, nós temos um que, ele não é um que vai compadecer, cara, eu sei que é difícil mesmo de cumprir, ele fala assim, não, tem um como nós, que ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou, ele não pecou. Então, você vê aqui que ele já começa a diferenciar o sumo sacerdote. A gente sabe que a linhagem sacerdotal vem da família de quem? Arão. Arão era quem mesmo? Irmão de Moisés. E a família sacerdotal sai de Arão, né? Deus faz uma aliança com Arão e fala assim, ó, a partir de você, todo o sacerdote vai sair da sua casa, Olha que honra, hein, cara? Então, aí no versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Aí, olha, ele fala assim, ó, versículo 3, e por causa,
E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, quanto também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ou seja, o sacerdote ele tinha que fazer oferta pelo povo, mas por si também. Aí agora, ele está falando aqui, você lembra que eu falei que Hebreus, o autor, tipo, ele fala a doutrina, ele ensina algo, e depois ele aplica ao povo. Então ele está lembrando para o povo o que é um sumo sacerdote. Ele fala assim, o sumo sacerdote, ele era imperfeito, ele não é perfeito. E antes dele oferecer para o povo, ele tem que oferecer um sacrifício para ele. E ele tem que oferecer para o povo. E ele é imperfeito, esse sumo sacerdote. Ele tá dando a característica do sumo sacerdote. Ele fala assim, ó, e ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Vocês lembram? Essa pergunta é difícil. E ele que ofertou ou Abraão ofertou na vida dele? Tem essa dúvida aí também. O que você acha? Assim, foi Abraão que ofertou, porque não queria assim, que Abraão pensou assim, não, eu vou ofertar, porque depois ele fala assim, ah, mas eu enriqueci Abraão, então eu não quero, eu vou fazer. É isso, não é? Bateu na trave, viu, Bruninho? Você só misturou o negócio da Abraão, fala assim, eu vou ofertar, porque eles vão falar que eu fui, mas de fato, Melquisedeque, ele é citado 2 vezes só no Antigo Testamento, só 2 vezes. Ele é citado em Gênesis 14 e em Salmo 110, 4. E quem é Melquisedeque? A Bíblia não fala. Melquisedeque, a Bíblia só fala assim que ele era rei e sacerdote. Ele era 2 coisas. Quer ver, ó? Vamos lá, abra aí comigo aí em Gênesis, capítulo 14, 18. Gênesis 14, 18, vai falar o seguinte, ó. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, ele era rei e era sacerdote. E isso pela lei era proibido. Quem era rei? Ou é um é outro. Ou se era rei, ou se era sacerdote. Você não podia ser as 2 coisas. Pela lei, você não podia ser. E a gente tem até um exemplo de um rei chamado Uzias. Não sei se vocês lembram desse rei aí também. Ó, olha o que aconteceu com esse rei aí, que ele queria ser... Eu deixei separado aqui, ó. Isso vai estar falando lá para o lado de 2 Crônicas, mais ou menos. Uzias, ele era um rei, e ele foi um bom rei. O início do reinado dele foi um bom reinado. Só que teve uma hora que ele assim, as glórias que ele conquistou, ele cresceu muito. Como se diz, o que a gente está falando aqui na quinta-feira? De quê mesmo? Orgulho. O orgulho dele, a soberba dele, foi grande, tipo assim, cara, eu sou o cara. Aí ele quis entrar dentro do lugar santo para oferecer um sacrifício. Só que ele era o rei. E quem que tinha que fazer aquilo era quem? Sacerdote. Na hora que ele pisou lá dentro, ele foi ferido de lepra. E ele teve que passar o trono dele. Na hora que ele pisou no lugar que só o sacerdote podia pisar, a lepra apareceu na hora nele. Então, pela lei, é proibido ser rei e sacerdote. Ou você é um ou é outro. E é justamente por isso, imagina se o rei, que já tem todo o poder, ele ainda é o sacerdote, acabou. Então, imagina o rei todo poderoso e ainda ter o poder para resolver coisas de sacerdote, velho. Você vê que toda vez que acontece essa mistura, vocês lembram Samuel e quem? Quem que era o rei da época? Saul. Qual foi o problema? O que Saul quis fazer?
Ele quis oferecer algo que ele não era serviço dele fazer. Quem tinha que fazer era o profeta. E ali nem era questão de sacerdote, não. Era o profeta. Que falou assim, cara, é melhor obedecer do que sacrificar. Aí nasceu ali o que a gente chama aí do dito popular, mas é bíblico, né? Ele quis pegar. Aí, ali, cara, Deus olhou para ele e desaprovou. Por quê? Você é rei, moço. Isso aí não é a sua função. Então, Uzias, ele foi ferido de lepra porque ele quis tomar o lugar de sacerdote. Então, não podia ser rei e sacerdote. Era um ou outro. Mas Melquisedeque era os dois. Melquisedeque era os dois. Aí, por quê? Voltando lá em Hebreus, capítulo 5, versículo... Onde que a gente falou de Melquisedeque aqui? 6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos continuar lendo até o 10, só que vai falar de Melquisedeque de novo. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Jesus, ele é chamado de sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Melquisedeque, Abraão, ele vem antes ou depois da lei? Vocês têm ideia de quantos anos, mais ou menos, antes da lei que viveu esse homem? Aproximadamente uns 400 anos. Abraão, ele está antes da lei, mais ou menos. E já tinha Melquisedeque. Melquisedeque, ele era o quê? Sacerdote. E o sacerdote, ele foi inserido pela lei. A lei é quem introduziu o sacerdócio. A lei chegou e disse assim, vamos ter sacerdote. Só que Melquisedeque já era sacerdote antes de existir lei. Então, quando eles falam assim, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem da lei, porque a lei veio depois. A lei teve um fim. A lei é segundo a ordem de Arão. Arão é o cara que Deus usou. Arão, você vai ser o sacerdote, tudo a vir da sua linhagem. Jesus não é sacerdote pela linhagem ou através de Arão. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno. Sabe quem significa Melquisedeque na Bíblia? Deus. Ele significa Deus. Porque quando ele fala assim que ele era rei de Salém, Melquisedeque, quando fala dele a primeira vez na Bíblia, não fala da geração dele, não fala de onde ele veio, de onde ele era, nem fala para onde ele foi, o que aconteceu com ele. Ou seja, ele é um cara que não tem início nem fim na Bíblia, ele era rei e sacerdote. Então ele representa Deus na Bíblia. Quando você fala de Melquisedeque, ele é um tipo de Deus. Ele é um tipo de Deus. Então, Melquisedeque é um cara que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, é um sacerdócio que não é ligado à lei. Ele vem antes disso tudo. Tá? Então, assim, aí agora, por que eles fazem essa comparação aqui, né? Essa comparação. Porque Arão era imperfeito. Jesus era perfeito. Arão tinha que oferecer sacrifício para ele, né? Arão era pecador. Jesus não era pecador. E fala aqui que Jesus, como um de nós, ele padeceu todas essas coisas, mas sem nenhum pecado, né? A gente leu isso aqui no 4:15. Fala assim, compadecesse das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está falando de Jesus. Então, o sacerdote, ele precisava repetir o sacrifício. Jesus não tem que repetir, o sacrifício dele é eterno. A gente até deu uma lidinha rápida lá em Hebreus 10, na última aula. Arão foi nomeado por Deus, sim, mas era transitório. Era transitório. Por isso, eu comentei isso aqui na quinta-feira passada. Por isso que nós, quando a gente fala assim, você encontra umas pessoas falando assim, eu estou pastor. Aí você pensa, cara tirado, eu estou pastor, ele está errado falando. Porque não é errado a pessoa falar. Porque quando eu falo assim, eu sou pastor,
aliás, eu estou pastor, quer dizer que eu pastorei a Ramp hoje. Se eu sair da Ramp, deu uma louca em mim, eu fui embora para outra igreja. Eu não sou pastor da Ramp. Então, eu falo assim, eu sou pastor da Ramp. Não, eu estou pastor da Ramp. Se eu morrer, eu não sou mais. Eu estava pastor da Ramp, eu era pastor da Ramp. O único que pode dizer eu sou é Jesus, é Deus, porque Ele é. Quando Ele fala assim, eu sou, é porque Ele é. Independente do tempo, Ele é, não vai mudar, não vai mudar. Agora, se eu falar eu sou, pode ser que amanhã eu não seja mais. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou, o único que tem poder, de fato, para falar isso é Deus. Porque Ele é e não vai mudar. Agora, se eu falo eu sou, amanhã pode ser que eu não seja mais. Então, está errado. Eu falar assim, não está errado. Mas se a gente for analisar, certinho, eu falo assim, eu não quero errar com isso. Então, você fala que você está. Eu estou pastor. Pastoreio. Bacana. É isso aí. É a mesma coisa de estar pastor. Pastoreio. Eu pastoreio, né? Que nem uma vez. Isso a gente tem que aprender também, né? Por exemplo, vocês são pastores auxiliares na igreja de Radisson. Mas vocês digam assim, quem que é o pastor da igreja? Vocês são pastor da igreja também. Nós tem o pastor presidente. Fala assim, ó, fulano é o pastor presidente. E tem esses pastores auxiliares. Eu lembro uma vez que aqui da igreja, né, teve uma vez que alguém comentou assim, isso foi muito tempo atrás, uns 2 anos atrás. Alguém comentou, eu postei uma foto, né, da gente aqui na igreja e tal. Colocamos assim na internet, alguma coisa assim, não lembro se foi Facebook, Instagram, acho que foi Facebook. Aí a pessoa falou assim, nossa, que legal, pastor, comentou minha foto. Você é pastor dessa igreja aí? Aí alguém que da igreja comentou assim, não, ele não é o pastor da igreja, não, o pastor é o apóstolo Edilson. Aí tipo ficou assim, né? Aí ele é pastor de onde então, né? Porque eu achei que ele era dessa igreja aí. Aí eu falei assim, não, eu sou pastor da igreja, eu só não sou pastor presidente da igreja. O pastor presidente da igreja é o apóstolo Edilson, a apóstola Tamara. E nós somos uns 10 ao pastor auxiliar aqui. Então, se nós somos pastor da igreja, somos também. Mas nós temos um pastor acima de nós, que é o líder da igreja. Ele é o pastor, o sênior da igreja, é o pastor presidente. Mas o resto todo mundo pastoreia, né? Porque se nós temos o título de pastor e cuidamos de pessoas, nós somos pastor também, né? Então, Arão, ele foi nomeado por Deus? Sim, mas era transitório. Aí eu estava falando de Deus, né? Por isso que quando Deus fala com Moisés assim, Moisés, você vai chegar lá no Egito e vai falar assim, o eu sou me enviou. Porque quando fala assim, eu sou, o povo todo sabe, é Deus que ele está falando de Deus. O eu sou, quem que é eu sou? É Deus. Porque ele é o único que pode dizer eu sou. Porque em Deus não há variação, ele não muda, ele é imutável. Então, se ele fala eu sou, ele é mesmo. E não vai mudar, ele vai ser. Agora, é uma boa falar assim, eu pastoreio. O diaconeio. É isso aí. Então, Arão era transitório. Jesus não é transitório. O sangue que Arão, ele resolvia, que ele espergia no propiciatório. O que era o propiciatório? Era a tampa. O sangue que ele derramava ali, ele era só tipologia de um sangue que viria e cobriria tudo aquilo. E, de fato, libertaria do pecado. Seria um remissão de pecados, né? Então, isso apontava para Cristo. Eu até falei na última aula, né? Eu até falei um pouquinho aqui sobre essa questão do sangue, aquele negócio todo, né? Do sangue derramado. Eu não sei se a gente falou, deu uma aprofundada nisso, ou se eu dei uma passadinha rápida, não lembro não. Foi, né? Então, isso, velho, eu falei a verdade, é como se fosse assim, o pecado da humanidade fosse juntando assim, né, velho? E você vê que, olha, vocês lembram o que tinha dentro da arca, da aliança? Vou chutar, eu vou falar, tinha 3 coisas lá importantes lá dentro. Vara de Arão, maná, a tábua da lei. Isso aí. Então tinha 3 coisas dentro da arca. Eu vi um pastor, rapaz, um apóstolo, na verdade, o apóstolo Joel Pereira, ele fazendo eu não vou trazer isso como se fosse eu que tinha inventado, não, porque eu ouvi esse pastor falando disso, né?
E eu achei top demais, nunca tinha escutado ninguém falando sobre isso. Porque é o seguinte, não quer dizer que era isso, tá, gente? É uma coisa que a gente pode usar de ilustração na nossa pregação, a gente pode falar disso. Porque o que o sangue de fato ele fazia? O sangue era para cobrir. Você tinha que o sacerdote, vamos supor que o sangue era essa tábua. O sangue tinha que cobrir toda a tábua. Era como se na hora do sangue, o sangue fizesse assim, ó, cegasse Deus. Era como se fosse isso. Se não tivesse faltando sangue aqui assim, ó, ele ia ver aqui a beiradinha e ia descer o sarrafo. E Deus ia vir com a ira. Só o sangue ele cobria para que Deus não visse o pecado, tá? E o povo não fosse castigado por aquele pecado. Mas em momento nenhum o pecado era perdoado. O que por exemplo, tinha um momento lá no sacerdote que ele soltava um bode no deserto. Vocês lembram disso? O cara orava, o sacerdote, pegava a mão, colocava na cabeça do bode, era como se ele, na mão dele, ele estivesse pegando os pecados do povo de Israel todo, e ele virava assim, ó, colocava na cabeça do bode e soltava o bode no deserto para ele morrer no deserto. Era como se tivesse transferência de pecado e liberava o bode para ir embora. O bode ia embora levando o pecado do povo. Isso estava nos ritos do sacerdote, que ele tinha que fazer isso no dia da expiação do pecado do povo. E ele ainda tinha que ir lá dentro do Santo Santo, derramar o sangue e cobrir todo o propiciatório. Isso ele tinha que fazer. E o sangue era para cobrir pecados, não perdoar pecados, era para cobrir. O sangue ele apontava para alguém, apontava para Jesus, que é o Cordeiro que João falava o quê? Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Então esse sangue apontava para um cordeiro que viria e que esse cordeiro, sim, tiraria o pecado do mundo. Apontava para ele. Aí o que esse apóstolo falou? Que eu achei muito bacana. Ele falava assim, cara, por que existia o propiciatório? Por que ele tinha que tapar a tampa toda com sangue? Porque dentro da arca tinha 3 coisas que Deus não podia ver. Porque se ele visse, ia como se aflorasse a ira de Deus. Por que Deus não podia ver? Nós tínhamos a tábua da lei. Por que Deus não podia ver a tábua? Porque aquela tábua não era a primeira foi quebrada, aquilo era a segunda. Então, existia uma história, ali não era a primeira, foi um momento em que Deus deu a lei, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Deus lá em cima, na unção com Moisés lá, dando a lei, na hora que chega o povo está adorando um bezerro. Falando assim, ó, aí o bezerro, esse aí é o Deus que tirou a gente do Egito. Imagina, velho, que povo, meu Deus do céu. Esse estava todo adorando um bezerrão de ouro, velho. Aí Moisés quebra a tábua. Então aquela tábua que está dentro da arca é a segunda, não é a primeira. Aí o que mais que tem lá? Tem maná. Aí Deus lembra e olha assim que o povo fala assim, maná? Eu não quero esse trem de maná não. Eu quero voltar para o Egito. Quero comer cenoura, cebola do Egito. Era lá que eu era feliz. Vocês me trouxeram para cá para a gente morrer de fome aqui, comendo esse trem de maná. Eu quero é carne. Então Deus olha para o maná e ele lembra de um povo que só questionava e reclamava lá no deserto. Outra coisa, vara de Arão que floresceu. Por que essa vara floresceu? Vocês lembram? Porque o povo olhou e falou assim, por que tem que ser Arão o cara que vai dar as ordens? Por que é ele que tem que guiar, ele que tem que fazer essas coisas? Aí Moisés fala assim, então faz o seguinte, todo mundo aí, vocês bonzão, o líder de cada tribo, põe uma vara aqui, ó, representando cada um de vocês. A vara que florescer é daquele que Deus chamou. Aí quando foi no outro dia, a vara que tinha flor era de Arão. Mas aquele momento foi um momento em que eles questionaram o que Deus tinha decidido que era colocar Arão. Ou seja, 3 momentos que se Deus olha assim, ele vê a vara e lembra, esse povo me questionou. Vê o maná, me questionou também. A tábua, e eles adoraram um bezerro. Depois que eu fiz 1 milhão de milagres para eles saírem do Egito, eles falaram que era um bezerro. Aí ele fala assim, então se Deus ele vê aquilo, a ira dele ia descer violentamente sobre o povo. Então quando vinha o sangue,
era como se cegasse os olhos de Deus para o que está dentro da arca. Porque o sangue era jogado na tampa da arca. Era como se tapasse realmente para que Deus não tivesse capacidade de ver lá de dentro da arca. Então, eu achei bacana isso, essa referência que ele fez, e faz sentido. Faz sentido. Né? Porque as três coisas que tem lá dentro. Mas aí tudo isso apontava para um Deus, para um cordeiro que seria morto. Então, assim, o sangue, cara, o sangue, quando ele é derramado lá no Éden, né, começa a vir um monte de coisa que vai acontecendo, e é como se Deus, vou repetir o que eu falei da última aula, né, é como se Deus ele não derramasse a ira dele na hora, assim, ó, o cara pecou, Deus podia matar de uma vez, matei, já resolveu o problema. Não, era como se Deus, imagina, gente, o período antigo era terrível, velho. Como é que tá? Era um acúmulo assim, ó. Meu Deus do céu. Não, e Deus não está aguentando olhar para nós mais não, velho. Só cobria, E tipo assim, não ia dar conta, a gente não ia dar conta mais não. Sabe aquele dia que você está irritado dentro de casa, ninguém pode nem triscar, não sei, encostar, não sei que você está bravo, e Deus ia estar assim. Deus, ele não podia nem olhar, se a gente olhasse todo assim, só oração nossa, nós dessa cochilada, oh meu Deus, mandava fogo do céu, matava nós orando. Então, era como se tudo aquilo que o homem fizesse de errado foi acumulando, velho. Acumulando, e Deus, por que Deus não agia? Porque ele via o sangue. E esse sangue apontava para Jesus falando assim, cara, um dia vai ter alguém que de fato vai pagar por tudo isso, Senhor. Então, dá um tempo para eles. Era como se a ira de Deus estivesse pronta para derramar, mas ele olhava e via o sangue. O sangue do animal, que lembrava Deus, como se Deus esquecesse, né? Senhor, um dia vai ter um sangue que vai ser derramado, e esse sangue vai cobrir tudo isso, vai acabar com isso, vai eliminar esses pecados, tá? Então, aí Deus era como se fosse uma promissória. O que é uma promissória, né? O que é? Eu tô com uma dívida aí, vou pegar um empréstimo, de volta me pegar, prestar uns $70 mil para me dar uma entrada na casa. Mas aí eu de volta falo assim, ó, para garantir que você vai me pagar, você tem que deixar alguma coisa de valor aqui. Aí eu falo assim, ó, vou deixar minha aliança, meu Rolex, meu sei lá o que, vou deixar o Will aí, meu menino, vou deixar ele aí, mostrando que que essas coisas que eu estou deixando com você é mais importante do que eu peguei com você. É mostrando que eu vou voltar para resgatar essas coisas. Então, isso aqui é a garantia de que eu vou voltar. Então, o sangue era a promissória que apontava para Deus, falando assim, não derrama sua ira, porque vai ter um sangue que de fato, vai perdoar tudo isso. Então, cada vez que o sacerdote, ele matava o animal, era como se a nossa transgressão, ela acumulasse um pouquinho mais com Deus. Tipo assim. Isso. É como se os juros, e por fim a promissória já não está quase dando conta mais de cobrir aquilo. Só que a promissória era Jesus, por isso que aguentou. Então, aí, cara, a gente está lá, aí até que chega um momento onde Jesus, de fato, ele é lançado à terra e ele se encarna, João 1, né? O que fala lá? O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo, ele habitou entre nós, ele encarnou, ele esteve entre nós. Então, ali, Jesus veio para pagar aquela conta que estava acumulada desde lá de trás. Aí, naquele momento, Jesus ele vem e cumpre tudo aquilo que apontava para ele. Tudo aquilo apontava para Jesus. E Jesus vem e cumpre aquilo, e ele oferece um sacrifício perfeito
ele cumpre todos os ritos da lei que mandava sobre o animal, o dia que foi sacrificado, aquele trem todo. E ele se entrega e ele faz uma vez só o sacrifício perfeito eterno. Isso a gente vê em Hebreus capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12, fala assim que o sacrifício de Jesus foi eterno. Ó, 10, 12. Mas este, havendo oferecido um único... Não, lê o 11, para ter o contexto. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Aí no versículo 12, mas esse quem? Jesus, ele está falando de Jesus, havendo oferecido um único sacrifício e eterno pelos pecados, está para sempre à destra de Deus. Ou seja, Jesus ele vem e paga toda aquela conta que estava acumulada de pecados. E Jesus, ele cumpre o rito e ele cumpre tudo aquilo que era apontado todo o tempo, né? Ali os animais sendo sacrificados e tal. Então, isso é o que, cara? Isso é graça. Isso é graça. E nós estamos aqui 9 horas e eu estou no lugar que nós terminamos a última aula. E isso é graça. Isso é graça, tá? Porque a graça, velho, a graça é aquele... quando a gente fala assim, o que é graça? O que é graça mesmo? Favor não merecido. O que mais? Quando a gente fala assim, a graça é o favor imerecido, né? O não merecido. Isso é o básico do básico do básico do básico da graça. Mas a gente chega nisso, que é o que a Bíblia fala, né? Que é... Mas a graça, ela inclui muita coisa, velho. É assim, ela é um favor que a gente recebe que a gente não merece, mas também é um livramento de uma condenação que a gente merecia, a gente não recebe. Tipo isso. Tudo isso é graça, né? Eu gosto muito de uma ilustração do pastor Paulo Júnior, ele fala assim que, ele mostrando graça, né? Que era como se Deus, ele tivesse um botãozinho lá assim no céu, assim, de uma bomba atômica, assim. E ele apertou o botão, uma bomba atômica está vindo em direção à Terra. E se ela tocar na Terra, acabou a Terra, vai destruir tudo, não sobra nada. Na hora que a bomba está chegando à Terra, Jesus levanta assim com o peito e a bomba bate nele. É isso que aconteceu. Isso é o que Jesus fez. Porque tudo que foi sobre ele era para ter ido sobre nós. A separação que Jesus ele experimentou na cruz. Porque quando Jesus, eu já falei isso aqui, mas vale repetir, está dentro do tema. Jesus, ele fala assim, se puder, afaste de mim esse cálice. Jesus não estava com medo da cruz. Porque se Jesus estivesse com medo da cruz, ele é medíocre, é fraco. Sabe por quê? Porque inúmeros mártires morreram cantando ao Senhor. Imagina o nosso Salvador, né? O ícone do Evangelho, o Cordeiro Santo, ele com medo de ir para a cruz. E outros caras morrendo por amor a Deus, cantando, se alegrando enquanto está pegando fogo. E Jesus com medo da cruz? Não, Jesus não estava com medo da cruz. Ele experimentou algo na cruz que ele nunca tinha experimentado, que é a ausência de Deus. Ele foi separado de Deus. Não há junção entre pecado e Deus, não há. E naquele momento Jesus era o quê? Era pecado. Então houve separação na cruz. Então, o que Jesus temia era isso, porque nunca tinha acontecido. E Jesus era pecado, velho. Ele era pecado. E Deus, a justiça de Deus, cobrou todo aquele pecado. Por isso que a ira de Deus foi sobre Jesus. Só que essa separação de Deus, quem tinha que experimentar era nós. Só que pela eternidade. Jesus não experimentou pela eternidade, ele experimentou na cruz, no momento em que ele foi oferecido como aquele sacrifício que era apontado. Ele foi oferecido, ele foi aquele sacrifício. Só que nós deveríamos ter aquilo eternamente, aquela separação ia ser sobre nós, se não existir Jesus, entendeu? Então, Jesus, isso é graça, velho, isso é graça. Aí, antes da gente entrar no capítulo 6, aí no capítulo 12, ele vem falando assim, uma reflexão, né? Reflexo é porque na minha Bíblia está escrito reflexo. Não, mas está certo, aqui está assim, reflexo da imaturidade.
marcadinho aqui na minha Bíblia, essa parte, a partir do versículo 12. Olha o que diz, ó. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mandamento. O que é isso? Está falando assim, é uma galera, nós estamos aqui com uma galera que, pelo tempo que eles têm de cristão, eles deveriam estar dando aula. Só que a gente está tendo que ensinar as coisinhas básicas do evangelho para eles, de novo. Por que isso? Versículo 11 dá um sinal. Fala assim, ó. Do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação. Ou seja, eles não interpretam as coisas, eles são difíceis de entender. Né? Porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Ou seja, eles não escutam. Não escutam. Eles são difíceis de interpretar e não escutam. Ou seja, você já conversou com alguém que quando você está conversando com a pessoa, você está olhando na cara dela, ela não está sabendo nada que você está falando, ela está em outro lugar? Você está falando com ela, mas ela está assim, ó. Está lá no mundo da lua, ela está pensando em outra coisa, ou você está aqui com ela, mas ela está olhando lá, ó. Você fala assim, você não é Cauê, né? Você deveria estar olhando para mim, né? Então as pessoas, elas não entendem, É aquilo, velho. O Hermínio, ele falou um negócio uma vez, eu dizer que uma mulher falou com ele, não, pastor, se repete demais a pregação aqui na igreja. Aí ele, não sei se repete o pecado, aí eu tenho que repetir a pregação. Aí ele, eu só prego repetindo porque você repete o pecado. E é a realidade. Você está aqui em cima, o pastor está aqui, está ensinando a igreja, instruindo a igreja cai na mesma coisa. Cai na mesma falácia de sempre. Aí você fala assim, velho, e essa galera, eu já estou ensinando isso para eles, tem 15 anos, e até hoje eles estão caindo. Aí o autor de Hebreus vem falar, essa galera deveria ser mestre, mas eles ainda estão, nós temos que voltar e ensinar o beabá das coisas. Sabe aquela, como se diz, discussão inútil, né? Um debate inútil. Por exemplo, outro dia eu recebi um vídeo, né? A pessoa estava assim, calvinismo e arminiano. Era um vídeo de zoeira, né? O calvinista perguntando um negócio, por quê? Uma vez salvo para sempre. Aí o arminiano fala assim, mas e o livre-arbítrio? Onde fica nisso? Aí chega uma outra pessoa e fala assim, e se eu usar calça é pecado? Tipo assim, meu Deus, você está nessa ainda de pensar se usar calça é pecado, bermuda, se jogar bola, você está pensando nisso ainda? Aí, isso aí vai lá para as igrejas, infelizmente, as igrejas mais conservadoras, que eles estão preocupados ainda se o jovem está jogando bola. Eles estão preocupados se a mulher está aparando a ponta do cabelo, ou você está rapando o sovaco, a mulher. Ele está preocupado com isso. Isso, sabe o que é? É os rudimentos do evangelho. Aí você está lá, tem 30 anos que a igreja está falando disso. Irmão, você não pode usar uma bermuda. Você tem que usar uma gravata. Irmão, isso aí já passou, velho. Acabou. Tem um monte de alma caindo no inferno. Tem um monte de gente entrando no inferno com gosto. E você está preocupado se eu uso bermuda dentro da minha casa. Ou se eu tomo banho sem roupa. Está preocupado com isso? Isso é voltar a velhos rudimentos. Isso é importar com o que não tem nada a ver. Eu não estou falando que a gente tem que viver uma vida de qualquer jeito, mas essas coisas não deveriam tomar nosso tempo em uma discussão, velho. Isso não tem que tomar nosso tempo, porque isso é rudimentos antigos. Então, pelo tempo de cristão, deveríamos ser mestre, mas temos que voltar a ensinar as coisas, o beabá do evangelho, tudo de novo para essas pessoas. Isso aí é o que atrasa a igreja, velho. Você tem um monte de gente lá, você olha para a igreja e fala assim, não, você olha e imagina assim, não, aquele irmão ali, aquele é maduro, tem 40 anos que ele é crente, aquele ali é maduro, tem 25 anos de crente, esses aqui são os imaturos, tem 1 mês, 6 meses, 1 ano que está crente, até uns 5 anos é meio imaturo, mas aquele irmão que tem 30, que ele é maduro demais, porque já viveu tudo, aí ele é o mais neném de todos, nunca saiu do leitinho. Aí o autor vai falar assim, necessitais de leite e não de alimento sólido. Versículo 12.
Ou seja, essa galera tinha que estar comendo carne. Eles estão tomando o TT. Como eu chamo o Noah lá, TT. Ele está no TTzinho até hoje. E era para ele estar rasgando um bifão de carne já, mas ele está tomando leitinho. Por quê? Não cresceu, a maturidade não chegou. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é o quê? É menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, alimento sólido é para quem discerne o que é bom e o que é mal. Por isso que tem coisa que a gente não pode falar dentro da igreja com qualquer tipo de pessoa. Tem coisa que a gente não fala dentro da igreja com a igreja cheia, porque o nível de maturidade difere muito, né? E tem pessoas que não têm nenhuma, tem uns que têm um nível lá em cima de maturidade, e tem outros que é mediano, e tem uns que não tem nenhuma. Dependendo do que você falar, esse que não tem nenhum vai embora, e ele não vai voltar, entendeu? Ele vai sair, porque a maturidade dele não consegue acompanhar nada, porque ele não tem, a maturidade dele é zero. E essa pessoa que ela não tem maturidade, você não pode falar certa coisa com ela, nem com ela sozinho. Nem na hora de alinhar ela. Tem coisa que você não pode falar, porque a maturidade é tão pouca que vai machucar ela. Eu já teve uma vez, estava no Brasil muito tempo atrás, eu tinha um rapaz no Ministério de Louvor, o cara era assim, profissa no teclado, o cara era de outro mundo, o cara profissionalzão, bom pra caramba. Só que ele trabalhava demais, ele trabalhava muito, trabalhava de turno, ele era trocador de ônibus, os ônibus coletivos assim, ônibus, o horário doido, louco, assim, trabalhava, não tinha um dia fixo de folga, aquele negócio todo. E ele era professor de música, e ele era do Ministério de Louvor. E era assim, cara, velho de crente, nascido na igreja. Era menino novo, né, estava com os seus 24 anos, 25, mas nascido na igreja, ou seja, maduro, né, nasceu na igreja, entende as coisas. E ele, cara, a gente colocava na escala e ele quase que não cumpria a escala de nenhum, não avisava que ele estava trabalhando, aquele negócio todo, ou no máximo, no dia que ele não aparecia lá, mandava uma mensagem, estou trabalhando, mas não avisava a gente antes, a gente não conseguia, tinha ele, mas não tinha. Ele era um profissional que não podia tocar com a gente. Aí um dia eu falei com ele assim, cara, eu preciso que você fique 3 meses fora do louvor para você se organizar. Eu vou te dar 3 meses para você, assim, eu não ficar te incomodando, para ficar te ligando, para colocar você na escala. Não, alinha suas coisas, velho. Eu sei que você trabalha pra caramba. Nossa, foi uma conversa assim, simplona desse jeito, cara. Eu falei assim, então, durante 3 meses não vou te colocar. Só para você ter o seu tempo, para você alinhar suas coisas, porque eu não quero pesar você não. Ele saiu da igreja. O cara saiu da igreja. Aí, tipo, ele queria que nós estivéssemos colocando ele e ele não participando. Ele queria isso. Aí ele saiu da igreja. Tipo assim, não visou nada e saiu. Saiu do louvor, não, saiu da igreja. Aí você fala assim, cadê a maturidade? Não existe, não tem. Nascido na igreja, criado na igreja, mas não entendeu, não tem maturidade. Então, assim, tem tipo de pessoa. E essa conversa que eu tive com ele foi eu e ele, sozinho, assim, ó, ninguém perto. Foi um trem tranquilão. Mas esse é a pessoa que não tinha maturidade nem para ouvir no tete a tete, assim, ó. Não foi a chamada de atenção, foi uma ajuda que eu dei para ele, tipo isso. E ele saiu da igreja. Ah, meu Deus, aí você pensa assim, cara, aquele ali, ele só quer o leitinho. Se você ameaçar dar uma carninha para ele, ele vai embora, entendeu? Porque, cara, quando começa a comer carne, a gente pode fazer uma alusão aqui à vida nossa normal. O Noah já come carne já, meu menino, né? Ele não está maduro, não, mas ele está comendo carne. Mas as dificuldades de comer carne vai vir agora. Ele come carne assim, fica olhando para ele, porque ele pode engasgar com aquele negócio. Às vezes ele só dá uma mastiga e cospe ela, porque ele não consegue engolir. Ou seja, então, isso eu posso trazer para dentro da igreja. A pessoa, quando ela começa a mudar o tipo de alimento, o alimento é um pouco mais sólido, ela vai ter dificuldade, porque pode ser que ela não vai digerir aquele alimento todo. Talvez ela vai engasgar com aquilo, ela não está preparada para ouvir. Tem coisa, gente, que a gente não está preparado para ouvir, velho. Tem coisa que a gente não está preparado para ouvir dentro da igreja. Uma coisa que a igreja não está preparada, a igreja da atualidade, se eu falar isso dentro da igreja conservadora, eu nunca mais volto. Se eu falar assim, que o cara consegue ser, o coração dele, né, talvez ele é homossexual, mas ele consegue ser cristão. Se eu falar com uma pessoa assim,
Aí o cara, ele vai me tirar perigoso, puxar meu paletó, desligar meu microfone, se eu começar a falar assim. Não deixa eu nem explicar. Porque é o seguinte, qual que é o problema do hétero, tanto o homem quanto com a mulher? É lutar com a carne. O cara, às vezes, é um cara que não pode ver uma mulher, fica louco, e a mulher não pode ver um cara, fica doida. Eles vão viver a vida toda lutando contra isso. Né? Se Deus não entrar e não fizer uma transformação e tirar isso dele, ele vai viver a vida toda lutando contra aquilo. Ou seja, é um hétero que não pode ver uma outra mulher, que ele fica doidão, e ele vai ficar lutando com aquele pecado na cabeça dele a vida toda, e se ele conseguir lutar contra aquilo e não cair, parabéns, parabéns, ele lutou contra a carne, ou seja, ele está vencendo a luta, tá conquistando. Agora, um cara que é homossexual, ele é homossexual, ele tem atração por homem. Aí, só que ele decidiu, cara, eu quero servir a Jesus. Só que na vida eu servindo a Jesus, eu não posso ter relacionamento com o homem, porque é antibíblico. Aí, talvez esse cara, ele fala assim, cara, eu não tenho atração por mulher, não, Deus não me libertou assim, não me libertou o que eu sinto por um cara. Mas ele vai ficar a vida inteira abrindo mão daquilo, ele vai estar lutando com a carne dele a vida toda. Qual que é a diferença dele para nós? Se a gente está lutando com o nosso pecado a vida toda, ele também está lutando. A diferença do pecado dele para o nosso é que o pecado dele é visível. Ele é homossexual e a gente vê os trejeitos do cara, talvez as roupas que ele veste. Então o pecado dele é visível, a gente consegue ver o pecado. E o cara que é mentiroso, o cara que é ladrão, o cara que trai a esposa, esse cara é tão pecador quanto, só que a gente não consegue ver. O pecado dele não dá sinal para nós. O homossexual, a gente consegue ver o pecado dele. A prostituta, a gente consegue ver o pecado. Agora, o ladrão, o mentiroso, o que fala mal de todo mundo, o que o cara consegue fazer um inferno, fazendo inferno assim, destrói uma igreja inteira. Ele consegue fazer isso na surdina, ninguém sabe quem foi. Ele é tão pecador quanto o cara. Agora, se o cara... Porque, assim, gente, na nossa cidade, faleceu um cara recente lá, deve ter 1 ano, lá no Brasil. Ele era homossexual quando ele era mais novo. E Deus, ele conheceu a Cristo. E ele foi um homem fiel a Deus. Só que ele nunca namorou e não casou, ele morreu sozinho. Ele nunca, depois que ele foi convertido, e ele cantava nas igrejas, tomava conta de conjunto de mocidade, adolescente, mas ele nunca arrumou uma namorada para ele, e casou e constituiu família. E ele, se você não conhecesse, talvez você ia achar que ele era gay. Mas só que ele era um cara temente a Deus. Eu não conheço, eu não sei a vida dele no particular, mas eu tenho que ele era um cara santo de Deus. Era um cara que lutou contra as paixões da carne dele, mas ele ficou com os trejeitos de gay, ele ficou. Ele não acabou, entendeu? Tem outros que o cara é convertido, e Deus converte o cara até a forma do cara se falar e de movimentar, muda tudo. O cara arruma a mulher, casa e pronto, entendeu? Então, assim, esse cara que morreu lá solteiro, morreu idoso, sozinho, mas viveu uma vida de celibato para Jesus, abriu mão de tudo e viveu sozinho até o último dia que ele faleceu. Esse cara, quem garante que ele não ficou lutando contra os pensamentos dele, cara? Tipo assim, nossa, talvez ele sentia atração por um homem ainda, a gente não sabe, mas ele ficou dando exemplo de homem de Deus dentro da igreja a vida toda. Aí porque ele tinha atração por um homem, eu vou pôr ele no inferno. Primeiro que a gente não põe ninguém, é só Deus que tem isso. Então, isso que eu falei, a gente, 10% da igreja pode ouvir isso. 10%. Se você fala isso dentro da igreja conservadora, acabou, filho. No outro dia eu ia estar no YouTube, olha o que o pastor falou dentro da igreja lá. Aí eles iam falar, esses pastores de hoje, o cara não quer nem saber quem que você é, o que você já fez. Não, ele só vai pegar aquele ali e te arrebenta, entendeu? E a internet fez isso. Então, aí aqui nós estamos falando de maturidade. O que Efésios vai falar para nós? Efésios não, Gálatas, né? Vai falar que... tinha um negócio aí que eu deixei aqui para cumprir, sinais, Israel, estatutos, juízos. Um negócio que eu deixei para trás aqui, passou, mas tá bom. Depois
Depois a gente fala disso aí. Ah, tá. Não está aqui. Então, nós vamos encerrar no capítulo 5 aqui. Eu ia aqui até o 12 hoje, né? Mas beleza. Na próxima dá pra gente ir no 12. O 6 vai agarrar muito tempo também, mas não vai ser uma aula toda no 6, não. Uns 50 minutos só e depois a gente pula. A maturidade, cara, a gente vê isso. Quer ver? Eu acho que é Gálatas. Vamos lá em Gálatas, gente. Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7. Vou ler aqui e nós vamos encerrar, tá? Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7, olha o que é que fala, ó. Digo, pois, que o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutor. Eu vou fazer tipo uma pregação expositiva aqui disso aqui, ó. Fala assim, ó, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Está falando assim, que enquanto o herdeiro, ó, o meu pai é milionário, tem muitas posses, eu sou herdeiro, mas enquanto eu sou criança, eu não tenho diferença do escravo daquela casa. Porque o escravo está lá, ele está na casa do milionário, mas ele não tem acesso ao que o cara tem, por quê? Ele é escravo. E a criança também não tem acesso porque ele ainda é pequeno. Ele não pode ter acesso às grandezas da propriedade do pai, porque ele não tem maturidade para isso. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, ele está debaixo de pessoas que cuidam dele. Tutores e curadores eram aquelas pessoas que ensinavam as crianças. A criança ia para a escola, o tutor ia junto. E ele ficava lá, era tipo o guarda, tipo o guardião daquela criança. Então ele estava debaixo de tutores e pessoas que cuidavam dele. Aí fala assim, ó, versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, quando nós não tínhamos maturidade, quando éramos crianças, nós estávamos o quê? Debaixo das coisas do mundo, debaixo da lei. A gente estava vivendo aquele nosso mundinho ali, a gente não tinha acesso às grandezas de Deus, porque a gente não tinha noção daquilo, né? Versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Só que, quando Jesus vem, nascido no tempo certo, nascido de mulher, nascido sob a lei, cumpriu toda a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clamava Pai. Assim que já não és mais servo, mais filho, se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. O que está falando? Aí veio Jesus, cumpriu a lei. Ele não chamou a gente de servo mais. Ele falou assim, vocês já não são servos, vocês agora são filhos. E se vocês são filhos, vocês são herdeiros. Com Cristo, eu tive maturidade e como eu era herdeiro, eu herdei as coisas de Cristo. Porque eu era menino, eu não tinha acesso a nada. Jesus veio e eu era como servo da casa, não tinha acesso. Mas Jesus veio e olhou para mim e falou assim, você não é servo mais, você é herdeiro. E se você é herdeiro, você tem acesso a tudo que é meu. Então, com a maturidade vindo, nós temos acesso ao que Deus tem para nós. Se a gente não é maduro, a gente não tem acesso. Seu filho, você não pode pegar o seu carro e pôr na mão dele, um menino desse tamanhozinho, você não pode. Por quê? Ele não tem maturidade para usar aquilo, né? Você não pode dar o seu cartão de crédito, só a senha do banco, para um menino que joga Fortnite, meu Deus, senão você está perdido. Então, por quê? Falta de maturidade. Tudo isso é falta de maturidade. Então, quando a gente vem... Não adianta, cara, ó, a gente vai encerrar agora. Conteúdo de Bíblia não quer dizer maturidade, tá? Eu posso ser professor de teologia, não quer dizer que eu sou mais maduro. Pode ter alguém que nunca ensinou nada a ninguém aqui, esse cara é mais maduro do que eu. Ou ele tem um maior relacionamento com Deus do que eu. E eu sou o cara cheio
credenciais, formar, PhD, isso, aquilo. Isso não faz de mim alguém que tem maturidade bíblica, tá? Então, o conhecimento de Bíblia não te torna maduro biblicamente. Porque, cara, é assim, a maturidade você só vê na hora do não. Por exemplo, eu já vou encerrar. O problema de maturidade, a gente vai falar, não para mais, né? Você está na igreja, você está numa igreja, e tudo que o seu pastor faz, você é de acordo, concorda com o que ele fala. E vocês estão caminhando junto, porque está tudo dando certo. E você dá uma ideia, ele gostou da ideia, aprovou, assinou embaixo, você faz a ideia, e vocês estão vivendo um relacionamento top. Só que a consistência desse relacionamento nunca foi testada. Nunca foi, porque nunca teve um não para você. O dia do teste da maturidade é no dia do não. É o dia. Enquanto está tudo dando certo, Divaldo, eu e você estamos num relacionamento top. Tudo que eu falo se aprova. O pastor, o apóstolo está aqui, eu dou uma ideia, ele aprova, tá beleza para mim. E no dia que ele falar um não para mim, esse dia vai ser o dia que a minha fidelidade a ele e ao ministério vai ser provada, e a minha maturidade também. Porque pode ser que no dia do não, eu chuto o balde e vou embora da igreja e saio falando assim, aquele pessoal lá não ama ninguém não. É assim que acontece. Aí você fala assim, mas você viveu lá 40 anos, não foi tão bom. Ah, mas no dia do não, no dia que foi provado a sua maturidade, não tinha essa maturidade. Então, enquanto as nossas ideias casam, a nossa maturidade não foi testada. Ela só é testada no dia do não. No dia do não. No dia do não, aí você vai saber assim, se você é maduro para receber o não, e vocês vão provar o nível de fidelidade que vocês têm um com o outro também no dia do não. Então, por hoje é só. Hebreus capítulo 5 finaliza falando de maturidade. Aí na próxima aula nós vamos entrar no capítulo 6. Eu vou fazer o possível para a gente não ter eu não ter que recontar algumas coisas, porque senão a gente garra mais tempo, né? Vamos orar então, que depois da oração eu vou fazer um comunicado para vocês aí. Então vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai, de aprendizado na tua presença. Peço ao Senhor, Pai, que seja conosco. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter caminhado com cada um de nós. Peço ao Senhor, Pai, que essa palavra que hoje a gente aprendeu, que a gente venha aplicar ela, Pai, na nossa vida, que a gente venha aplicar ela no nosso dia a dia, e que a gente tenha a oportunidade de aplicar na vida de outras pessoas também. Eu peço ao Senhor, Pai, por cada um que está nos assistindo pelo vídeo, e eu peço ao Senhor que leve-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. Muito obrigado, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério, e a igreja diz amém.